Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos neste momento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item de hoje de análise é os tormentos voluntários. E é muito interessante porque no início desse item, Kardec coloca algo que todos nós pretendemos e é uma realidade. Todos nós queremos alcançar a felicidade. Esse é o motivo do nosso esforço, do esforço da renovação, o esforço do aprendizado, o esforço da tentativa de sempre colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Então, todos nós queremos ter o resultado da felicidade. Mas nós aprendemos que a felicidade completa não está neste mundo. E isso não é motivo de desânimo de maneira alguma, é apenas um motivo de conhecimento e de raciocínio lógico, porque aqui é um mundo onde nós viemos para trabalhar, é um mundo onde nós viemos para estudar, é um mundo onde nós viemos para passar por circunstâncias, por provas, expiações, e assim ir burilando nós enquanto espíritos imortais que somos. Então, o nosso compromisso aqui que temos diante dessa nova reencarnação, que por misericórdia do nosso Criador estamos tendo essa oportunidade, nós temos que aproveitá-la com todas as forças, com todos os meios que nós temos de torná-la útil para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Senão, seria mais uma daquelas reencarnações onde nenhum proveito ou aprendizado nós retiraríamos e dessa maneira continuaríamos com a necessidade da reencarnação. Então vamos aproveitar essa que nós estamos passando agora. Buscamos a felicidade, mas nós temos uma ideia errada de como alcançá-la. Achamos que é possível apontar no sentido da felicidade e seguir em caminho a ela, na direção dela. Isso é um grande equívoco, porque, como já dissemos em algumas outras ocasiões, a felicidade é consequência do bom comportamento, consequência da atitude, das decisões corretas que nós tomamos. Assim, nós nutrimos uma satisfação por termos agido de maneira correta, diante do que o Pai espera da gente, diante do que Jesus espera da gente e o nosso protetor espiritual também, que está do nosso lado. Esse é o trabalho dele e fica feliz porque o trabalho do nosso protetor, e quando nós fazemos aquilo que é correto, é consequência para ele, então leva à felicidade dele. Então nós compreendemos assim, que a felicidade é consequência das boas decisões, dos bons caminhos que nós estamos percorrendo, que nós estamos seguindo. É justo, então, compreender que diante da possibilidade do que seja a felicidade possível de ser alcançada aqui, esse equilíbrio, essa paz de espírito que nós buscamos, não só lá na vida futura, diante do que fazemos aqui, mas a paz de espírito, o equilíbrio que já estamos trabalhando para que ele se instale em nós, diante justamente do bom comportamento, buscando cumprir as leis de Deus ensinadas por Jesus. Compreendemos então que o título de hoje que nós estamos analisando, Tormentos Voluntários, compreendemos que nós somos os responsáveis muitas vezes, na maioria das vezes, de causar dores, sofrimentos, tormentos, que é o termo deste item aqui, de maneira gratuita,
simplesmente porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Queremos que o nosso filho faça aquilo que eu desejo. Queremos que o esposo, que a esposa tenha um comportamento que eu quero que ela tenha, ou faça o que eu gostaria que fosse feito. Mas isso é impossível. Nós não temos condições de exigir do outro um comportamento que não é dele. Então, muitas vezes, nós criamos tormentos no nosso seio familiar porque nós queremos, exigimos que um filho tenha um comportamento e ele não tem, não é da natureza dele. Ou da nossa esposa, do nosso marido, que tenha um determinado comportamento, só que ela não tem, não é da natureza dela. Então nós vamos nos aborrecendo com essa circunstância, porque nós queremos exigir que o outro faça aquilo que seria o que nos agradasse. E isso não acontece. Nós precisamos compreender que somos individualidades. Precisamos compreender que temos, na condição de pais, de mães, de orientadores, que nós temos sim o dever moral de buscar dar o bom conselho, a boa orientação. Mas, se será executado, se será praticado aquele conselho que nós demos, aí já é uma outra situação. Porque cada um tem o seu livre arbítrio, que nós aprendemos, que é um dos atributos do Espírito, que o Pai nos criou dessa maneira, porque nós tomamos as decisões e fazemos aquilo que nos convém, que nós achamos correto, e muitas vezes erramos feio, e daí vem a consequência dos erros que nós cometemos. É nosso livre-arbítrio. Nós ouvimos os bons conselhos, executamos ou não, depende da nossa vontade. No relacionamento familiar entre pais e filhos, também é dessa maneira. Então nós devemos ter essa consciência e não ficar exigindo, impondo demais comportamentos aos nossos filhos que eles não vão conseguir cumprir. Precisamos compreender essas questões. Esse é um equilíbrio espiritual, um bom senso que nós precisamos ter. Porque se nós assim compreendermos, nós vamos criar harmonia no seio familiar. É lógico que dói no coração, é lógico que é terrível ver quando um filho está no caminho equivocado. E por mais conselhos que nós, na condição de pais, damos a eles, muitas vezes eles não nos ouvem de maneira alguma. Nós não podemos brigar por causa disso. Não temos como impor um determinado comportamento ao nosso filho, que é o exemplo que nós estamos usando hoje aqui. O que nós temos que ter? Paciência, compreensão. Porque queira ou não queira, aquilo que foi ensinado e que foi bem ensinado, com bom sentimento, vai ficar enraizado na mente do filho, vai ficar ali. Pode ser que ele não queira ouvir, pode ser que ele não queira colocar em prática, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele vai reconhecer lá na frente que aquele bom conselho foi dado com a melhor das intenções. E um dia vai cair a ficha, ou seja, vai despertar e vai compreender que teria sido melhor se tivesse ouvido o bom conselho do seu pai ou o bom conselho da sua mãe. Então nós compreendemos
que se nós tivermos um bom equilíbrio emocional e não ficarmos querendo que os outros façam tudo da nossa maneira, nós vamos criar um ambiente mais agradável. Uma outra situação também que recai sobre nós é a questão do ciúme. É duro, mas é uma verdade que nós temos que buscar e olhar para o nosso interior. Será que nós não somos ciumentos ainda? Ou seja, será que nós não estamos nutrindo ainda aquele sentimento de posse em relação aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos? Será que ainda no nosso comportamento ou no nosso pensamento nós não estamos ainda nutrindo o sentimento do egoísmo, querendo tudo para nós e do nosso jeito? Essa reflexão, ela é dolorida, mas tem que ser feita. Precisamos encarar esses monstros que ainda habitam em nossa intimidade. São esses maus sentimentos que nos prejudicam. E assim, quando nós queremos ser o que não somos, quando nós queremos fazer o que nós não temos condições de fazer, quando nós queremos estar no lugar de outra pessoa, achando que o outro é muito melhor do que nós, cobiçando a vida que o outro tem, esse é um péssimo sentimento, porque esse sentimento nos destrói, causa tormentos em nossa intimidade, causa desequilíbrio, e todo mau pensamento, todo desejo que nós nutrimos e que não está de acordo com as leis do Criador, vai fazer com que a gente possibilite a ocorrência da influência espiritual. Não vamos nos esquecer disso, porque nós estamos na realidade material, mas convivemos lado a lado com os irmãos desencarnados. A realidade espiritual está do nosso lado. Então, se nós, através desses pensamentos e desses comportamentos equivocados, nutrimos esses sentimentos que geram tormentas, que geram dores, aflições, inveja, ciúme e assim por diante, quem vai se aproximar da gente, diante da atmosfera negativa que nós estamos criando ao nosso redor? Irmãozinhos desencarnados, que ainda estão nesse nível evolutivo, que ali vão se sintonizar conosco, e nós então passaremos num estado de simbiose com esses irmãos, caminharmos em maus pensamentos, um nutrindo e fortalecendo o pensamento negativo do outro. Como romper esse elo negativo de contato? Através da boa vontade, através do desejo sincero de modificar os nossos pensamentos, num primeiro momento, querendo, elevando o pensamento e fazendo uma oração ao Criador e aos nossos protetores espirituais, para que nós tenhamos forças de modificar o que se passa em nossa intimidade. Assim que conseguirmos fazer essa modificação, essa renovação íntima dos maus pensamentos, nós rompemos o elo que nos liga à má influência espiritual. Não é difícil de compreender como que esse sistema ocorre, mas uma vez envolvidos nesse sistema, fica muito difícil de nós caminharmos para uma boa direção. Mas, através da dor, através do sofrimento, nós temos possibilidade de compreender que algo não está certo. Se eu estou vivendo num seio familiar, num seio de amigos do trabalho, mas com muitas tormentas em minha mente, com muitas questões negativas em minha mente, em meu redor,
com um comportamento desequilibrado muitas vezes, isso é um alerta para que a gente perceba que algo não está certo, ou que nós estamos errados. Então, para sair dessa tormenta voluntária que nós criamos, nós também, através da boa vontade, conseguimos sair dela, simplesmente fazendo com que bons espíritos estejam do nosso lado, pela renovação dos nossos pensamentos. Olha só essa frase que nós encontramos aqui neste item que nós estamos analisando hoje. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquilo que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. O que nós estamos falando aqui? Do exercício da humildade. Se contentar com aquilo que Deus colocou em nossas mãos e trabalhar da melhor maneira possível com aquilo que nós temos. Sempre nos esforçando, lógico, temos esse direito de nos esforçar para conquistar um ambiente mais agradável, para conquistar um meio material mais confortável. Sim, não tenha dúvida em relação a isso. Mas tudo com equilíbrio, tudo com ponderação e nada de cobiçar aquilo que não é nosso, de nos contentarmos com o que nós temos, mas trabalhar para conquistarmos mais. Sim, não tem problema algum em relação a isso. O que nós temos que manter é o equilíbrio em nosso comportamento, é o equilíbrio no trabalho, é o equilíbrio em nossos desejos. E dessa maneira, nós somos sempre amparados pela espiritualidade que está ao nosso lado, pelo nosso anjo guardião ou espírito protetor que todos nós temos. Meus amigos, esse é o recadinho de hoje, que nós somos convidados a refletir. Nós, muitas vezes, somos os responsáveis pelos tormentos que nós criamos no meio em que nós vivemos. Precisamos ter esse bom senso, esse equilíbrio para analisar se eu realmente estou sendo o causador de todo esse tormento no relacionamento com o filho, com a esposa, com o marido, com o meu amigo, com o meu colega de trabalho. E dessa maneira, atentando a essas questões, nós podemos modificar tudo isso, transformando para melhor o meio onde nós estamos atuando. Vamos elevar o pensamento? Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça. Agradecemos de todo o coração esses momentos de reflexões que nós estamos tendo agora. Que possamos internalizar esses conhecimentos e transformar o meio que nós vivemos, melhorando o nosso relacionamento com os nossos familiares, com nossos colegas, com os nossos amigos. Que tenhamos condições sempre, Senhor, de pautar a nossa conduta diante do que o Senhor nos ensinou através dos Evangelhos. Assim seja. Meus amigos, agradeço imensamente a mais esta oportunidade e até o nosso próximo encontro.